Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do CPOS. Eu sou a Priscila Silva, bolsista aqui do Centro de Pesquisas em Odontologia Social. Hoje nós iremos conversar sobre educação e a nossa convidada muito especial é a professora Fabiana Schneider Pires. A professora que tem graduação em Odontologia pela PUC Rio Grande do Sul, é mestra em Saúde Coletiva e doutora em Ciências da Saúde pela USP, São Paulo, com ênfase em Odontologia Social. Atualmente é professora adjunta da Odontologia Preventiva e Social, aqui da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e professora permanente do Programa de Pós-Graduação de Ensino na Saúde, na FAMED, Faculdade de Medicina da URGS. Professora do curso de Residência em Saúde Bucal, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, ênfase em Saúde da Família. Então, professora Fabiana, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco sobre o tema educação. A senhora pode nos explicar a diferença entre educação permanente e continuada? É um prazer vir aqui conversar com vocês do canal do CPOS. Falar do tema educação, que é uma questão tão próxima de nós, profissionais da saúde, né? O nosso trabalho em saúde ele é um trabalho muito próximo às ações de educação. O tempo inteiro, quando eu estou orientando um paciente, eu tenho um papel de educador, né? Então, a educação continuada, a educação permanente, são duas formas de se pensar como conduzir processos educativos. A educação continuada, ela traz conceitualmente um pouco mais formatos pré-definidos, né? Você pode fazer uma educação continuada com cursos, com palestras. O profissional de saúde, o trabalhador de saúde, quando ele frequenta uma palestra, quando ele se inscreve num curso, ou quando ele acessa um artigo científico para se informar, para se atualizar, ele está num processo de educação continuada autônoma, né? Ele buscando. Quando o serviço de saúde propõe uma capacitação para os seus trabalhadores, isso é um outro exemplo de uma ação de educação continuada, quando novas descobertas, novas informações sobre um tema são repassadas para o trabalhador ou para o estudante. O olhar da educação permanente, ele traz uma outra metodologia para se pensar processo de trabalho e processo de educação. Se nós pensarmos um trabalhador inserido num cotidiano de unidade de saúde ou de clínica especializada, enfim, o trabalhador da saúde no seu contexto de trabalho, ele se depara no dia a dia com muitas situações de saúde. Quando ele traz as suas situações vividas no seu dia a dia de trabalho para processos de educação, ele participa ativamente, ele é um protagonista desses processos. Então é uma aprendizagem que vem do viver a situação, né? A educação permanente em saúde, ela problematiza, ela parte de realidades, né? Então tem um protagonismo do trabalhador ou do estudante, né? Pensando em processos de trabalho, é uma produção daquele trabalhador a partir das suas experiências, das suas vivências em um contexto. Então, professora, continuando a temática educação, a senhora pode nos explicar qual a diferença de educação em, na e para a saúde? Claro, Priscila, são temas que parece que estamos falando da mesma coisa, mas conceitualmente não são similares, né? Quando a gente pensa educação e saúde, né? Um processo de educação que tem muito na sua gênese uma proposta de autonomia das pessoas, né? Uma educação em saúde que possa ser promotora de novos comportamentos mais saudáveis. É diferente da gente pensar uma educação para a saúde que eu busco uma mudança de comportamento. Então é interessante a gente perceber uma em relação à outra, né? Uma educação em saúde é autonomia, um empoderamento, é discutir temas com as pessoas para que elas compreendam os seus processos de adoecimento, né? E que possam tomar decisões sobre como levar a sua vida de acordo com as suas possibilidades em determinados momentos. Quando a gente fala em educação para a saúde,
é como se um profissional ou um especialista pudesse mudar hábitos de outro para que este seja mais saudável, para que este outro adoeça menos, né? Então, é diferente você trabalhar a autonomia, uma corresponsabilização no tratamento ou no itinerário terapêutico e você pensar uma prescrição de como fazer, como levar a sua vida. E a educação na saúde, então, é um processo que vai reunir no espaço institucional estudantes e professores para pensar os conteúdos para que você se forme uma profissional da saúde. A abordagem que vai ser dada para este processo de ensino e aprendizagem pode ser diversa, mas então educar na saúde é passar conhecimentos, informações, estimular o aprendizado do aluno, mas para que ele se torne um profissional de saúde. No seu artigo, então, professora, intitulado Organização Tecnológica do Trabalho em Saúde Bucal no SUS, uma arqueologia da Política Nacional de Saúde Bucal, a senhora destaca que para as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal transformarem as práticas em saúde bucal com novos arranjos tecnológicos no processo de trabalho, outras formas e vínculo, né, e comprometimentos devem ser almejadas. Nesse contexto, então, como a senhora define o papel dos cursos de educação à distância para os trabalhadores do SUS? Neste artigo, quando eu defendo, né, novos arranjos tecnológicos para o cuidado em saúde, né, que o vínculo ele seria, nessa dimensão, uma forma de se produzir, de se conduzir as relações de cuidado em saúde bucal, né? Então, o vínculo como uma proposta ou até uma aposta num novo arranjo para o cuidado. E aí eu vejo um papel de educação, né, muito forte, um papel de formação, talvez, também colocado aqui, como nós temos formado os profissionais da saúde, para que ele coloque o outro na evidência do cuidado, né, no protagonismo do cuidado, para que o desejo, a necessidade do usuário, da pessoa, do paciente, que isso venha numa outra dimensão, né, que se possam então construir itinerários e percursos de cuidado. Esses seriam os novos arranjos, né. Não se trata aqui de desqualificar avanços técnicos ou evidências científicas, não se trata disso, né? Não tem uma valoração maior ou menor de uma coisa ou de outra, mas sim de propor novos arranjos entre o que seja produzir vínculo e o que seja incluir conhecimentos e técnicas para realizar o cuidado. E vejo sim que nesse mundo hiperconectado que nós vivemos, quanto mais tivermos iniciativas próximas às pessoas, né? Porque hoje o EAD ele aproxima as pessoas do conhecimento, ele aproxima as pessoas de processos de educação, né? Porque é mais fácil do que você se deslocar e assistir um curso, né? Então, apostar em plataformas, apostar em objetos virtuais de aprendizagem que possam produzir um diálogo, né? Eu tenho visto fóruns, por exemplo, onde diferentes profissionais debatem como um espaço muito rico de educação, né? E de uma educação que transforma, porque ela vem de um problema, ela causa uma associação, né, entre um problema que eu vivo no meu cotidiano de trabalho e que o outro já viveu e como ele pôde resolver. Então, esses ambientes, por serem presentes muito mais facilmente no nosso cotidiano, muito mais acessíveis, né, são, sem dúvida, espaços interessantes de formação, de educação permanente em saúde. A educação permanente em saúde ela é uma proposta de ação estratégica do Sistema Único de Saúde, o SUS, capaz de contribuir para as transformações dos processos formativos das práticas pedagógicas e de saúde, e para organizações de serviços, empreendendo um trabalho articulado entre o sistema de saúde e as instituições formadoras. Atualmente, de que forma vem sendo, então, avaliadas as experiências que os usuários dos cursos têm obtido através dessas qualificações? A gente tem desde 2007 a política de educação permanente em saúde, né, no âmbito do SUS. Eu vejo ainda com uma grande fragilidade a execução dessas políticas. São muitas iniciativas, são muitas experiências que acontecem no Brasil, mas eu vejo um volume de produções, né, um volume de iniciativas, mas talvez não se tenha ainda um efeito disso, né?
não se tenha uma mudança de processos de trabalho. Talvez o processo de trabalho em saúde bucal, ele é muito arraigado, né, e fragmentado, então ele é arraigado em técnicas, em tecnologia dura. É muito comum você escutar de um cirurgião dentista dizendo: bom, meu compressor quebrou, então eu não posso trabalhar, eu vou desmarcar todos os pacientes da minha agenda, né? Porque ainda o dentista ou a equipe de saúde bucal se vê muito dependente desses equipamentos para realizar o seu trabalho. A sua prática muito colada em uso de equipamentos e de tecnologias, né? E quando você tem um movimento de educação permanente, eu gosto de falar de movimento ou de ações de educação permanente dentro dessa política nacional, porque o trabalho do dia a dia, ele permite muitas vezes que os trabalhadores discutam casos ou discutam situações e dali deste problema saiam possibilidades outras novas de intervenção, né? Como uma atividade que é própria do trabalhador, é uma atividade humana o trabalho, né? Eu me realizo no trabalho, eu crio no trabalho, eu pertenço àquele trabalho. Então, me parece que a força da EPS está muito ligada a este chamamento do trabalhador, né? Para que ele se conheça esse pertencimento dele ao processo de trabalho, não como um executor de protocolos ou de normas, né, apenas. Sim, ele terá que executar protocolos, mas que ele se reconheça como um produtor dentro deste trabalho. Então, ainda estamos numa fase com poucos resultados efetivos e com mudanças de processos de trabalho, especialmente na saúde bucal, né? Apesar das iniciativas que a gente sabe que acontecem no Brasil inteiro, né? É uma política forte, uma política que tem uma aderência dos trabalhadores, mas que ainda não se traduz em mudanças nos processos de trabalho como se deseja, né? Como poderiam ser. Existem mudanças, mas poderiam ser mais potentes. Então, muito obrigada, professora Fabiana, por essa maravilhosa entrevista. Você pode acessar esse e outros materiais sobre saúde bucal e SUS aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigada.